Boa noite, graça e paz, amém? Amém, gente? Amém. Graças a Deus, está acabando o mês, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Amém, irmãos? Acorda, gente, acorda. Hoje nós vamos falar hoje sobre um espírito que tem atuado em muitas das igrejas. E isso tem não só igrejas, como pessoas. Eu estava em casa hoje e aí eu faço parte de alguns grupos assim de motoristas tal. Parte deles é de executivos. Mas eu saí do monte. Falei, ó, tchau pra vocês. Porque se você acordar às 5 da manhã com esse discurso de desânimo, essa caideira, valeu. E fui embora. Saí. E aí um me liga lá do Pará, outro lá do Paraná, outro da Bahia, outro do Recife. Um desânimo assim, falar, então, Deus já sabe o que quer falar com a igreja. Nós vamos falar sobre como você pode vencer o espírito do desânimo. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 18. Neemias 2, de 11 a 18. Neemias, capítulo 2, de 11 a 18. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Quantos dias? Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Então lhe disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para o quê? A boa obra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, porque tu és bom e a tua graça, ela sempre nos alcança. Que nessa noite o teu Espírito Santo venha tocar os nossos corações e que o teu Espírito venha também restaurar as forças dos cansados, dar ânimo ao desanimado, ó Pai, e dar alegria aos entristecidos. Toca, Senhor, a alma, o coração do teu povo, os que estão conosco, os que nos assistem e os que nos assistirão. Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Por que eu tomei essa atitude que eu acabei de falar? Porque eu preciso aprender, independente do que eu esteja fazendo e aonde eu esteja no momento, identificar o que está acontecendo no ambiente onde está. Eu tenho parentes aqui na Engenheiro Silva Braga, na Vila Brasilina. Eu estudei aqui, acho que da 5ª à 8ª série no Brejão. Conhece aí o Brejão aí? Estudei aí. E
Desde que eu me conheço por gente, o meu avô, pai da minha mãe, morou aqui na Engenheiro Silva Braga durante décadas. Minha mãe saiu dessa rua aí depois de casada. Né? Desde que eu me conheço por gente nessa região, o que mais nós vemos são pessoas desanimadas. Então, há um espírito territorial nessa região, Moraes, Brasilina, entre outros bairros aqui, né, que levam as pessoas à depressão. Primeiro, depressão. Segundo, bebida. Terceiro, droga. Aí, quarto, prostituição. Quinto, crime. E por muitos anos isso daqui já foi. Essa região foi muito perigosa. Então há um territorial, há algo territorial. Quando você está entregando algo para Deus e bate um desânimo, bate uma força, uma vontade de não querer fazer, você está batendo de frente com o espírito territorial. Quando você está lutando algo na tua casa, na tua família, em qualquer área, a igreja, casa, trabalho, aonde você estiver e aonde você for, e você sentir algo contra, que luta contra, você está o quê? Avançando contra uma resistência. Olha o BO que Neemias pega. Chega alguém lá de Jerusalém e vai levar notícia. E aí, tudo bem? Tipo aquele cara, né, que, igual a música dos irmãos Zezé, o dia que eu saí de casa, minha mãe dizia, que essa música aí? Vira. Aí ele sai lá, e Neemias saiu lá do fim do mundo e atravessou terras e terras e terras, e agora ele venceu na vida. Ele venceu na vida. Venceu ao ponto de se tornar um cara extremamente estratégico dentro do reino. Ele era o quê? Copeiro do rei. O que Neemias era? Copeiro. Então, se o rei fosse beber água, Neemias bebia primeiro, porque se tivesse veneno, ele morria no lugar do rei. O rei vai se alimentar. Quem comia primeiro? Neemias. Que se tivesse veneno, quem morreria era o copeiro. E assim era. E aí, de repente, vê alguém lá do outro lado de Jerusalém fazer uma visita para ele. E aí, tudo bem, conterrâneo? Tudo certo? Como é que vai os trem? Tudo certo? E tal, não sei o quê. E lá, como é que está Jerusalém? O que você está perguntando? Jerusalém? Quer saber mesmo, a real? E aí ele começa a falar como é que estava Jerusalém. Entrou uma tristeza no coração dele. Qual era o sentimento territorial de lá? Sentimento de assolação. Mas, no meio de todo aquele sentimento, brotou algo dentro dele. Eu preciso ir lá reconstruir. Eu preciso lá restaurar. E aí, a história narra que Neemias entra na presença do rei com o seu semblante, o quê? Caído. Em outras palavras, em outras traduções, descaído, entristecido. E o rei ficou incomodado. O que está acontecendo? Está pegando. E logo o rei pensou, deve ser alguma coisa, alguma conspiração contra mim. E aí ele vai, e o rei, de forma insistente, pergunta, Aí ele falou, tá bom, o senhor quer saber? A terra dos meus pais, as portas queimadas a fogo, tudo foi saqueado, e eu preciso ir lá. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o sentimento diferente de alguém que ouviu a voz do caos e falou, eu preciso fazer alguma coisa. Essa é a voz que tem que estar dentro de você. Você vê o caos, você vê o problema, eu preciso fazer alguma coisa contra isso. Não é entrar num sentimento coletivo. Tá ruim, mas eu não tô ruim. Tá devagar, mas eu não tô devagar, eu tô acelerado. O negócio tá... Não, a alegria do Senhor é minha força.
Você está entendendo isso nessa noite, em nome de Jesus? Porque se você não entender isso, você vai atender a expectativa do capeta, de você sair da sua casa, sair da sua cama todo dia com a cara de fracasso, com sentimento de desgraça, dizendo, é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, a vida é uma porcaria. Não, Deus não. E você sabe do que está acontecendo, você tem que entender contra o que você está lutando, você tem que rejeitar aquilo que um dia você parou para ouvir, não deveria ter escutado, e aquilo entrou dentro de você, e aquilo é como um animal, como se fosse um vírus, que vai contaminando, vai comer daqui a pouco o teu coração, e espiritualmente falando, virou uma metástase, você está tomado de um câncer, de amargura, de negatividade. Isso estava em Jerusalém. Deus não poderia levantar alguém lá em Jerusalém? Sim, mas por que não levantou? Porque todos os que estavam lá estavam desanimados. E vai alguém, copeiro do rei, num ambiente diferente, motivação diferente, ouviu a notícia e falou, eu preciso fazer alguma coisa, aleluia. E eu venho nesta noite falar para você, você precisa fazer alguma coisa com a tua vida. Você precisa fazer alguma coisa. Conta paga, aluguel em dia, não é fazer alguma coisa. É cumprimento de obrigação. Há uma expectativa do céu sobre você. Há uma atenção do céu sobre a tua vida. E Deus quer que você seja diferenciado. Deus quer que você seja arrojado, ousado. Aleluia. Se um faz 100, a graça de Deus vai te dar graça para você fazer 200. Se o ambiente está contaminado, a alegria do Senhor está na tua vida. E aleluia por isso. Amém? Só não vai ficar assim de braço cruzado igual a caixa que está morrendo de frio lá. Você tem que reagir. Você tem que fazer alguma coisa. E muitas das vezes o esforço, uma ação que você tem que fazer, não é braçal. É joelho. Você precisa orar. Não consigo orar. Gema. Não consigo gemer. Chore. Não consigo fazer nada disso. Clama a Jesus. Faça alguma coisa, mas não entre no espírito voluntário do desânimo. E eu declaro hoje, agosto lá diz que é o mês do cachorro louco, mas quem vai ficar louco é o cão, é o diabo, porque você vai romper em nome de Jesus. Posso ouvir amém por isso? Dá um amém aí, pelo amor de Deus. Desânimo, falta de ânimo, desalento, perda de estímulo, de progredir, abatimento, entreguismo. Diga assim, tudo isso, fala, todas estas coisas não estão na minha vida. Fala, eu não vou paralisar. O meu avanço vai acontecer em nome de Jesus. Mas tem homens na Bíblia que venceram o desânimo. E eles eram tão humanos quanto eu e você. Vamos pegar alguns exemplos. A máxima de alguém que era adorador, levita, mas era aguerrido e guerreiro. Então ele era 100% valente, mas 100% almático. Quem é esse cara? Davi. Olha o que diz lá, Salmo 42. Ele no ápice da guerra, do momento que ele estava vivendo, ele escreve esse salmo. E ele começa a questionar o que estava dentro dele. E ele fala, Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele fala, por que você está abatida? Por que você está perturbada? Aí ele fala,
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Ele deu uma resposta para aquilo que estava consumindo dentro dele. Levante a sua mão e diga assim, fala assim: eu vou esperar em Deus, porque ainda eu o louvarei. Fala, Deus é o meu auxílio. Aleluia, diga, fala mais forte, Deus é o meu auxílio. Aleluia, dá esse grito na tua alma. Fala para a tua alma que Deus é o teu auxílio. A segunda coisa, ele era o quê? Foi alvejado no corpo, desânimo do corpo. Salmo 32, versículo 3. Essa aqui é pancada. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes, o quê? Gemidos todo dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Me prova cientificamente que osso envelhece. Envelhece, Márcia, osso? Alguém já participou de exumação de corpo aqui, não? Você viu lá o esqueleto, não viu? Exumação de corpo, para mim, é um segundo enterro. Porque você vai lá e abre a pessoa abre o caixão, você vai ver a roupa, você voltou não sei quantos anos atrás, a saudade voltou, aquela dor volta, mas você vê lá o osso, sim ou não? Os cabelos estão lá, sim ou não? Aí eu pergunto, osso envelhece? Não. Agora, quando Davi, pega essa aí, quando Davi estava dizendo que os seus ossos estavam envelhecendo, é porque ele se viu fora da presença, fora do propósito. Então ele viu que ele definhava. E eu quero declarar em nome de Jesus, pode, irmão, faltar tudo na tua vida. Pode faltar qualquer coisa, mas nunca falte a presença de Deus na tua vida. Não, olha, pode faltar a água, pode faltar a luz, pode queimar o chuveiro, pode queimar, explodir a panela de pressão, pode, mas não deixa faltar a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus não deixará o teu corpo espiritual envelhecer. Aleluia, ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, aleluia, os seus ossos envelheceram, e eu quero repreender no teu corpo físico, no teu corpo espiritual, toda ação, síndrome maldita do inferno, que quer arrancar o louvor dos teus lábios. O primeiro sintoma de um espírito territorialista que ele atinge na sua vida é o poder do louvor que sai dos teus lábios. A primeira coisa que ele quer que você abra a boca e habilita o território que ele está, mas você vai levantar de manhã, aleluia, e você vai dizer aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor, eu estou vivo, Deus me deu fôlego de vida. Aí você vai dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você vai encher a tua casa, o teu quarto, o teu carro da presença do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Aprenda a fazer isso, você vai ver o que vai acontecer. A alma era desanimada. Nós estamos falando do rei Davi. Ele era o cara. Eu profetizo que você vai em Israel, para você ver quem é hoje, como esse homem, ele é honrado em Israel. Nós estamos falando de um cara que adulterou, que matou, que aprontou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era aberto a se restaurar. Ele era aberto a mudança de vida. E esse cara que as mulheres, o povo de Israel cantou, Saul venceu os milhares e Davi os 10 milhares. Esse cara que venceu, que matou leão, ursos, o urso, o leão e um gigante, ele foi desanimado na alma.
ele foi desanimado no corpo e ele foi desanimado no espírito. Olha o que ele fala no Salmo de número 51. Olha o que ele fala. Olha, Salmo 51, versículo 1. Versículo 10 a 12. Olha o que ele fala. 51, 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Vou ler de novo. Volta lá. Cria em mim o quê? Um coração. Davi sabia que o coração dele não era puro, mas o coração dele era segundo o coração de Deus. Ele fala: puro coração, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu declaro, você chega cansado, você não chega cansado para descansar, e no dia seguinte você fala: dormir bem, a tua força está renovada. Assim vai ser, você vai deitar hoje desanimado, vai deitar hoje entristecido possivelmente, mas amanhã Deus vai te dar um coração puro, um espírito inabalável, e nada vai te parar em nome de Jesus Cristo. Tomou um ataque, aleluia, dá glória a Deus pela ataque que você recebeu, porque você está vivendo o que o Deus, o Todo-Poderoso, quer que você viva. E aí ele continua, versículo 11: não me repulses da tua presença. Ele fala: não me tire, e nem retires do teu Santo Espírito. Levante a sua mão, diga assim, fala assim: em nome de Jesus, fala em nome de Jesus. O Senhor, colocará um coração puro em mim, um espírito inabalável, aleluia. Ele não me tirará da sua presença, aleluia. E o seu espírito, fala, não sairá da minha vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? E aí no versículo 12, olha que ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Diga assim: espírito voluntário. Fala, aleluia, fala espírito voluntário. Sabe o que é ser voluntário? Você está pronto para se lançar. Você vai ter, por causa do teu espírito voluntário, ele vai te sustentar. A salvação será poderosa e ele te restituirá a alegria da salvação em nome de Jesus Cristo. Assim como você dorme e recupera as forças, assim Deus vai fazer com a tua vida também. Repreenda o desânimo da tua vida. O desânimo rouba o teu tempo, rouba a tua alegria, rouba os teus dias. Aleluias. E como é que você vence então? O que Davi venceu? O desânimo da alma, do corpo e do espírito. Aleluia. Para você vencer isso, você precisa fazer o que Davi fez. E o que o Davi fez? Ele trazia à sua memória todos os triunfos e conquistas da sua vida. Você tem uma vitória para contar que Deus te deu esse ano? Você tem uma vitória? Ou você só tem a história da vergonha? Ou você só vai lembrar de uma história triste? Você tem, olha o que diz lá, agora o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Tem até uma canção que fala sobre isso. O que fala Lamentações 3, 21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Põe a mão na tua cabeça em nome de Jesus. Vai, irmão. Põe a mão na tua cabeça em nome de Jesus. Fala assim: na minha memória, fala na minha memória, só haverá esperança. E o Senhor me fará lembrar todos os triunfos e conquistas da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda não era casado, era noivo com a Raquel. E nós somos convidados a participar de um evento, aliás, para pregar numa cidade chamada Colina. E lá nós tem até hoje 2 grandes homens de Deus lá, Reinaldo e Denise. Eles são oriundos da igreja Canaã aqui de São Caetano. E aí, eu lembro que eu tinha um amigo em comum, que era o pastor Gama de Bebedouro. É tudo cidade próxima. E eu fui pregar nesse acampamento do pastor Gama. E lá eu conheci o Reinaldo.
conheci o Cássio de Jandira, que hoje é um apóstolo. E lá nós fizemos uma aliança. E aí, um belo dia, ele ligou na casa do meu pai que atendeu. Ele falou, tudo bem, Daniel? Foi tudo bem, olha, nós estamos com um projeto que nós começamos lá. Eu fui primeiro a ajudá-lo. E a igreja começou dentro de uma pizzaria, com 10 pessoas. Um mês depois, tinha 50. Um ano depois, da pizzaria mudaram para o cinema da cidade que fechou. E nessa época que o cinema virou igreja, a gente estava lá, na cidade, eu e a Raquel. E nós fizemos um projeto de visitas. E nós visitamos um monte de casa. E nós fomos fazer uma campanha de sexta, sábado, domingo, melhor dizendo. E eu lembro que quando nós começamos a orar dentro do culto, ela está aqui, ela não deixa eu mentir. 90% da igreja caiu endemoniada. Eu estou falando de uma igreja que tinha mais de 200 pessoas dentro. Eu tenho fotos dessa igreja. E foi a primeira experiência que eu tive de falar coletivamente, está amarrado e sai em nome de Jesus, e todo mundo foi liberto. E aí eu chegando hoje aqui, descendo na avenida, eu lembro que quando nós chegamos aqui em 2020, isso aqui era um deserto. Não tinha esse projeto desses prédios que tem lá na frente. Justamente onde estão os prédios, tinha um pastor da Casa Firme. Do pastor Geazir. Eu lembro, esqueci o nome. Foi a igreja que meu pai ajudou eles. E ele tinha um posto de gasolina. Dia sim, dia não, ele era assaltado. Ele até chamou na época o meu pai para ser sócio do posto. E meu pai falou assim, como é que você quer que eu seja sócio que assalta noite e dia, tudo isso aqui, toda vez está assaltando. E esse lugar foi sentenciado. E todas as vezes que Deus me dá um lugar para eu estar, eu em espírito eu oro na avenida, na rua, onde for. A Cursina era uma caideira, recapear a avenida. O Simba Safari tinha fechado, reabriram agora. Esse pedaço era escuro, construíram prédios e estão construindo mais ainda. Só que não valia nada. A Márcia mesmo está aqui, ela está de prova. Vendeu um prédio por 300 mil, hoje vale 3 milhões. Vendeu por 650, hoje vale 3 milhões. E todos os dias que a gente vinha no culto aqui, eu orava, Senhor, não tem que mudar. Nós chegamos aqui essa esquina era esquina de prostituição, tinha um risca-faca aí. A farmácia não parava de ser assaltada, o posto não parava de ser assaltado. Aqui era um lugar que fedia a coisas terríveis, fechado. Eu estava até pensando em alugar para fazer o Efraim Kids. Na frente tinha um terreno que estava interditado há anos por contaminação de solo. E nós começamos a profetizar. Mudança no bairro, mudança no bairro. Hoje a Cursina, desse pedaço do Simba Safari até ali a Dom Vilares, é o que mais tem acontecido o quê? Aberto igrejas. Parou de assaltar. O prédio, o terreno foi liberado, construíram um prédio, e vocês estão vendo o prédio. Mudou o dono do posto, mudou, a farmácia parou de ser assaltada, e aquela prostituição foi para o outro lado da avenida, da outra quadra, e Deus está pondo a mão. E você acha que Deus está fazendo o que aqui? Você acha que Deus não está agindo na tua vida? Você acha que Deus não está fazendo na tua casa? E quando eu vejo aqui, olha, trazer à memória os triunfos e conquistas da minha vida, eu lembro os lugares que eu já passei, as palavras que foram liberadas, o que Deus mudou em pessoas, em territórios, em bairros e cidades e nações. Eu quero declarar o mesmo Deus que fez isso, Ele está aqui também nesta casa, e Ele vai mudar a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, deixa na tua mente, deixa o diabo gritar, deixa ele falar o que ele quiser, mas na tua cabeça, na tua mente, no teu HD, na tua memória, tenha a memória dos triunfos, das vitórias de Deus na tua vida. Porque isso fará toda a diferença em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluias. Primeira coisa que Davi tinha, a sua memória era o quê? Sempre
bombardeada das lembranças das conquistas da vitória. A segunda coisa que Davi fazia, eliminava todas as influências negativas de relacionamentos que um dia o feriu. Olha o que diz Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, 1. Todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E o quê? Nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Se você sentar numa roda que gente fala coisa, bobagem, palavra obscena e palavrão, maledicência, se você senta numa roda dessa e você se sente à vontade, alguma coisa está errada com o teu espírito. Porque luz e trevas não andam juntas. Não tem como. Ou a pessoa para de falar por respeito a você que é servo, ou então você não aguenta e você sai. E eu quero declarar, esse segundo semestre vai ser o semestre de grandes limpezas dos teus relacionamentos. Se prepare, você vai procurar alguém no Zap, no Face, no Insta, aonde for, vai sumir, porque Deus está falando, o que é negativo eu vou arrancar da tua vida hoje. Esse segundo, você crê nisso em nome de Jesus? E para encerrar, o que Davi fazia? Ele lembrava todos os dias das promessas de Deus. Levante sua mão, diga assim, Senhor, fala, Senhor, há uma promessa tua sobre a minha vida. E eu não posso esquecê-la todos os dias. Olha o que diz Salmo 119, versículo 45 e diante. Do 45 ao 50. Olha, irmãos, pensa só. Davi tinha um exército top do lado dele. Davi não tinha crise de identidade exacerbada com a sua liderança. E quando havia problema de traição, de isso aqui, Deus se encarregava e as coisas saíam no caminho de Davi. O homem mais poderoso e vitorioso de Israel foi Davi. E aí, para juntar o filho, foi o mais sábio. Mas Davi ele tinha um negócio que, independente do que ele havia alcançado e tinha, as alianças com os reinos, com as nações, a sua fama que corria de forma terrível, quando sabiam os inimigos que o exército de Davi estava indo em direção a eles, muitas das vezes lutas Davi não precisou nem lutar, que ele chegava nesses arraiais, já estava lá todos os despojos, porque os caras falaram assim, não dá. O mico-leão dourado lutar com gorila, não dá. Os caras corriam. Davi era o cara. Deus era com Davi. Ele tinha problemas? Tinha. Dificuldades? O que mais tinha? Tinha lutas internas? Tinha. Mas ele tinha uma coisa, que quando pegava ele para desanimar na alma, no corpo e no espírito, ele tinha um lábio que quando abria a sua boca, ele falava isso aqui. E andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Continua. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Vai, continua. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Oh, glória! Estamos falando de Davi, irmão.
Não estão falando um Chiruleime, um Zeca. Não, nós estamos falando do rei Davi. Um homem que era segundo o coração de Deus, que dizia: o que me consola nessas angústias da alma, do corpo e do espírito é que a tua palavra me vivifica. Aleluia. Oh, olha, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida hoje. Lembra-te todos os dias, da promessa de Deus, porque, aleluia, você vai se tornar, em vez de ser uma boca que só maldiz a sua vida, a tua boca vai ser a boca de um atalaia, aleluia. Oh, glória a Deus, eu declaro sobre a tua vida, como atalaia, sempre declare todos os dias: o Senhor reina na minha vida, o Senhor reina na minha casa, na minha mente, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, e você vai ver os ambientes sendo transformados na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Receba hoje e saia daqui animado. Desânimo, sai da tua vida, fica de pé. Aleluia, 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 aleluia. Você vai orar e vai repreender o desânimo da tua vida. Oh, e desânimo da tua vida, irmãos. Nós estamos aqui por 5º ano já. Ai, irmão. Tinha dia que eu falei assim: Senhor, eu não plantei para colher isso aqui, não. Não é possível. Não. Quantas vezes a carne, o desânimo da alma, do espírito, do corpo, fala assim: para. Deus dando a proposta de um reino para as pessoas. Deus dando a proposta de uma honra espiritual para as pessoas. E elas, muitas das vezes, disputando o território como os irmãos de José disputavam. Quem é do reino não é território. Aleluia. Quem é do reino é muito mais do que um território. É autoridade. E hoje você precisa converger isso. Essa chave precisa virar na tua mente. Essa chave, qual é a chave? A tribulação que você passa. A Bíblia fala, né, que nós não devemos nos animar com o aumento da tribulação que estamos passando, mas devemos nos alegrar com o peso da glória que há de vir sobre nós. Quando você entender que a tribulação, o desânimo, ela está tentando tirar os teus olhos de um peso de glória que está vindo sobre você. Quando você entender isso, nada mais vai tirar do foco a sua vida, onde você precisa chegar. Então hoje, você viu aí, Davi falando: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E eu declaro hoje que a palavra de Deus vai trazer vida sobre você. Aleluia, você vai levantar, vai deitar profetizando a palavra, aleluias. Eu conheci uma liderança, uma certa cidade, que na casa deles, assim, no corredor, no banheiro, no quarto, na cozinha, no carro, no teto da casa, deitava com a cara, olhava para o teto, tinha a palavra, versículo, e colocava Bíblia falada, Bíblia cantada, e falava. Pastor Clebinho foi dono de prostíbulo, de vários prostíbulos em BH. Ele era um cara promíscuo, filho da iniquidade, ele era terrível. Ele se prostituía com mais de 20 mulheres por dia, e ele tinha um negócio que lutava contra ele, que era a prostituição. E Deus falou assim: se encha da minha palavra, que eu vou te curar. Então no carro tinha a palavra, ele colocou o sistema de som na casa dele, a Bíblia cantada, ele colocava, enquanto estava andando no carro, um fone de ouvido com a Bíblia falando, o tempo todo se enchendo da palavra. Hoje é um grande pastor em Belo Horizonte, aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Está difícil, está desmantelado, está caído, está torto, está seco, não acontece mais. A palavra vai entrar e vai vivificar. A palavra vai trazer vida, a palavra vai ressuscitar, a palavra vai lavar, vai limpar, aleluia, vai restaurar, vai dar alegria, vai dar paz, vai dar certeza, vai dar resposta, vai dar tudo aquilo que você precisa. Deus, levante sua mão. Deus, em nome de
de Jesus. Nós oramos, Senhor, esta palavra. Obrigado por essa palavra nesta noite, a tua igreja. Obrigado porque o Senhor cuida da tua igreja com a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro agora. Eu repreendo todo desânimo de território, todo desânimo de lugares, tudo aquilo que tira a paz, a alegria. Oh Deus, em nome de Jesus, a perspectiva, em nome de Jesus, seja preenchido pela tua presença, seja preenchido pela tua graça, seja preenchido pela tua vitória, pela certeza, aleluia, pelo teu toque, o toque do teu Espírito na vida dos teus filhos. Eu oro agora, eu declaro a tua graça, eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua vitória, em nome de Jesus. Oh, aleluias, que o Pai, esse próximo mês que está chegando, seja um mês poderoso na vida dos teus filhos. Oh, amanhã começa o mês 8, e eu declaro, Senhor, aleluia, essa palavra derradeira seja o divisor na água deles. Eu expulso o desânimo, eu expulso a falta de alegria. Aleluia, eu declaro alegria, paz, regozijo. Oh Deus, o segundo semestre abençoado para os teus filhos. Nós oramos, abençoamos e declaramos a vitória sobre cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Aleluia. Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pegue o envelope que está na sua cadeira. Se meu povo escutasse os meus caminhos, sustentaria o povo com um trigo mais fino e o saciaria. Eu vi isso lá na África acontecendo. Nós chegamos numa região de Nacala, região bem carente. Nós entramos assim, dentro do mato, que eles falam. A gente chama de selva, né? A gente andou umas 2 horas. As casas tudo feitas de barro, com palha. E tinha mais ou menos umas 300 crianças. Não é muita criança, meu Deus. E aí mexeu muito com a liderança que estava com a gente. E aí nós fomos dar uma volta assim. Aí um pastor Samuel falou assim: olha, está vendendo aqui um pedaço de chão. Aí nós pegamos um pastor Simeão lá, que veio para o Brasil, depois voltou, junto com o pastor Carlos, e criaram um plano de ação. Aí compraram uma cabra, compraram sementes de batata doce, cenoura, alface, tomate. E eles começaram a plantar. 1 ano depois voltaram. As crianças já não eram mais magras, porque estavam sendo nutridas com o leite da cabra, comendo legumes, arroz, que mandava dinheiro, o pastor Carlos ia lá, comprava e levava o saco de arroz. Então eles não comiam mais a chima, que era como se fosse a maizena, que é uma polenta branca. Com o quê? Com nada. Quando não, pega lá a árvore do baobá lá, a casca, cozinha a casca, vira aquele caldo, eles molham no caldo e comem. Você reclama do arroz, feijão e ovo, né? E eles cantam, agradecem a Deus. E aí o lugar lá prosperou muito por conta disso. Porque aonde chega a palavra muda. Por que eu estou falando isso? Deixa a palavra entrar na tua vida, vai mudar você, vai te transformar. Vai te transformar, vai te transformar. Eu declaro que você vai ter um segundo semestre surpreendente em Deus. Eu declaro que os teus celeiros se encherão e transbordarão. E você vai ver que não é com política brasileira que, aleluia, que você depende da sua casa ser abençoada. Você está debaixo da cobertura da igreja de Cristo. E contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Não faltará coisa pequena nem coisa grande, porque o Senhor é o Deus que te ampara e te sustenta. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Então pegue esse envelope que eu quero orar por você e declarar esta palavra.
Creia que Deus é fiel. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Te bendizer porque tu és um Deus bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sustentado a nossa vida onde nós não conseguimos muitas vezes. Pai, que os teus servos vivam, Deus, o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, como eles nunca viveram em suas vidas, em todos os anos de vida, de evangelho, que eles experimentem o que eles nunca experimentaram. Nós consagramos, Senhor, a oferta de quem oferta, o dízimo de quem dizima e a prosperidade daqueles que têm tanto pedido ao Senhor. Abençoa, prospera e dá a tua bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Em nome de Jesus, consagra ao Senhor a sua oferta para a glória de Deus. Amém. Na tela tem o Pix, na parede o QR Code. Vai ser uma bênção. Trufas, tem hoje para vender 1 por 3, 2 por 5. Salgados, 1 por 3, 2 por 5. É uma chip R$5. Né? Tá lá pão de mel, entre outras mais coisas aqui. Então vai, que vai ser bênção de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um sono reparador, amém? E que a alegria do Senhor te alcance nesta noite, em nome de Jesus. Pai, aleluia, te agradecemos, Senhor. E, ó Deus, se desejamos que o melhor teu venha sobre os teus filhos. Oh, vamos, aleluia, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Tchau.